Certa vez, o Hunter mais forte do mundo visitou o continente escuro. Seu nome, Isaac Netero. O homem que alcançou o nirvana da perfeição no uso de Nen e que buscou a vida inteira por um oponente que pudesse lutar com todo o seu poder. Não achando no mundo humano, partiu rumo ao desconhecido, mas ao chegar lá, deu meia volta. Sim, o Hunter mais forte não encontrou nada a não ser a mais pura e brutal força do mundo, a natureza desenfreada. E um vislumbre real que podemos ter sobre o potencial de dizimar o mundo humano com facilidade surge em um labirinto há muito esquecido, onde o guardião do local ainda preserva intocável as ruínas. Brion, que aguarda silenciosamente. Mas afinal, o que é Brion? Qual o seu poder para receber um nível de ameaça acima de todas as formigas quimera? Quer saber tudo sobre a calamidade mais aterradora do continente escuro? A arma botânica? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje a gente vai falar aqui da calamidade mais assustadora, na minha humilde opinião, Brion, a arma botânica. Mas o que é Brion? Aonde ela reside? Qual o seu poder? Também é um especialista de nível extremo como Nanika? Assiste esse vídeo até o final porque tem muita coisa legal. Como vocês bem sabem, Hunter x Hunter é o Togashi reaproveitando diversos conceitos vindos de Yu Yu Hakusho, e o local mesmo onde Brion reside remete muito ao Castelo Labirinto, local de morada dos 4 guardiões, onde tivemos a luta ali do Yusuke contra o Suzaku. Lembram? Um belíssimo de um arco de Yu Yu Hakusho e que tinha esse Castelo Labirinto. E Brion também guarda ruínas que formam um labirinto, mas o que existe nas profundezas desse lugar? Assista esse vídeo até o final porque tem muita informação legal, inclusive sobre a origem de Brion que você não conhece. Se você é novo no canal, como dizia Toguro, não sabor Toguro, tá bom? Um verdadeiro, 120%. Ele dizia, vai na maciota. Chegou no final do vídeo, eu peço pra você escrever se você gostar, beleza? Agora, se você já é um caçador nível Jim Freaks, que vai encarar Brion logo menos, deixa o like. E agora com vocês, tudo sobre Brion, a arma botânica do continente escuro. Então vamos lá, meus amigos caçadores. As calamidades são a cereja do bolo dos tempos atuais de Hunter x Hunter quando se fala em mistério, porque remetem muito à boa e velha sensação deixada por Yu Yu Hakusho sobre o próximo nível de ameaça, de poder. E eu confesso que Togashi é o meu autor favorito nesse quesito, porque ele sempre trabalhou a progressão de próxima ameaça melhor do que qualquer autor. Isso fica bem evidente quando tivemos Toguro, um monstro total, sendo derrotado com muito esforço pelo nosso protagonista, apenas para no fim descobrirmos que ele tinha um rank de ameaça B, e que acima disso ainda existiam os ranks A e o insano rank S. E isso cria essa sensação de prender o fôlego sobre o que vem a seguir. Ainda mais quando descobrimos que em Hunter x Hunter as coisas escalonaram de uma maneira surreal. Meruem, rei das formigas, e não só ele, todas as formigas quimeras tiveram uma classificação de ameaça também em rank B. E Meruem, convenhamos, é de longe a coisa mais forte que já vimos nessa série. Eu duvido que teríamos qualquer Hunter que pudesse duelar com ele após a fusão com os guardas reais, ainda mais com aquele sistema único de se adaptar a golpes. E bem, ele é só rank B, né? E o perigo real mora fora das bordas do mundo humano, com as calamidades que, olha só, nem são esses inimigos farmadores de aura como Toguro, Sensui, Meruem ou Netero. Não, são formas de vidas naturais. E dentre as 5 que conhecemos, a minha favorita é Brion. E eu genuinamente tenho medo dessa calamidade, tá? Confesso pra vocês que eu já tive pesadelos com ela, porque ela parece saída diretamente de um conto de terror apocalíptico. E Brion surgiu pela primeira vez em uma das viagens oficiais feitas pela humanidade em direção ao continente escuro, quando os Estados Unidos da Saherta enviaram suas forças de elite para uma expedição rumo ao desconhecido. Eles atravessaram a parte norte do lago Mobius e terminaram em um mar de árvores. Depois de andar por 400 quilômetros a fundo, eles encontraram as ruínas de uma cidade antiga com um labirinto misterioso. Foi lá que encontraram algumas ervas capazes de curar 10.000 doenças diferentes, mas também foi lá que conheceram Brion, o guardião das ruínas, que os destruiu sem esforço, deixando apenas 2 sobreviventes. O que traz essa coisa da aura diferenciada em Brion em relação às outras calamidades é que temos uma localização, um labirinto e ruínas também de uma cidade provavelmente destruída há muito tempo. E o conceito do labirinto pode ser que lá guarda não só a erva que cura 10.000 doenças, mas algum tipo de tesouro há muito esquecido e que sabemos que tem muito
no continente escuro. Talvez para conseguir acesso à erva é preciso cruzar todo o labirinto. Mas bem, Brion está observando a cada movimento, porque destruiu sem esforço essa comitiva de elite enviada pelos Estados Unidos e deixou apenas 2 sobreviventes. O que acaba tornando também a revelação de Brion uma das mais interessantes entre as 5 calamidades é que eles surgem inicialmente semelhantes a corpos humanos, guardando essa cidade antiga. E isso pode ser, primeiro, a prova de uma presença de seres inteligentes como humanos. Gel, que é uma caçadora que faz parte dos Zodíacos, inclusive reforça a ideia de humanoides e outras raças vivendo no continente escuro. Além disso, o Jin se refere a Brion como uma arma botânica. Isso é legal porque não condiz com a estrutura física humana que vemos. Isso ocorre porque a imagem que temos de Brion sendo apresentada está errada. Pois é, a imagem mostrada no capítulo 341, que é quando Steiner está lendo sobre as 5 calamidades e fazendo estudos para se preparar para a próxima jornada. O que estamos vendo aqui é uma pessoa infectada com Brion, possivelmente dessa última jornada feita, e não o próprio Brion, já que o que vemos aqui é muito semelhante a outra imagem mostrada dentro do laboratório de estudos com um corpo sem a cabeça e o abdômen completamente explodido. Além disso, o nome arma botânica que Brion carrega indica que se trata sim de uma forma de vida vegetal e não algo semelhante a um humano. No capítulo 344, quando Jin fala sobre a expedição que acabou encontrando Brion, é mostrado ali a cidade abandonada com uma figura sombria ao fundo. Aqui, meus amigos, é o verdadeiro guardião das ruínas. Um obelisco que pode inclusive ser o corpo principal, e as esferas que vemos só algum tipo de esporo. E a arma botânica tem capacidade de infestar as pessoas e usá-las para espalhar o seu esporo pela terra inteira. Ou seja, tem capacidade de dizimar toda a humanidade. Agora, uma curiosidade que eu tenho certeza que você talvez não saiba é a possível origem de Brion em Hunter x Hunter. E como ela pode inclusive explicar como se vence essa calamidade. Porque força, esqueçam, é preciso uso de inteligência. E olha só, existe um antigo conto de ficção científica sobre governantes de comportamento estranho em um posto avançado decadente e um caçador, olha só, um caçador de recompensas solitário. O nome desse conto é Planeta dos Condenados, de Harry Harrison, que foi publicado em 1961, tá bom? E nessa história, qual o nome do protagonista? Brion. Sim, e Brion, ele é um campeão de jogos planetários que envolvem competições físicas e mentais em diversas mentalidades. Ele viaja por planetas participando desses jogos. Ele usa desde a esgrima até o xadrez, porém, em um planeta com variações climáticas extremas que ele visita, ele acaba notando que sua força de nada vale nos jogos de lá, porque acaba percebendo que os governantes têm um comportamento muito estranho e eles vivem em um posto avançado decadente. O caçador de recompensas solitário logo descobre a verdade. Todos eles estão sendo controlados por fungos. Sim, seus cérebros foram substituídos por uma forma esférica verde. E eles não têm mais emoções, nem amor, nem ódio, nem raiva, nem nada. Cada um deles é agora um amontoado arrepiante de processos de pensamentos e reações, sem qualquer emoção. Togashi nasceu em 1966. Esse romance é da década de 60 e estava muito em alta, então é muito possível que ele tenha pego uma cópia disso para ler e usou de inspiração para Brion, porque como vocês podem ver, muitas coisas se conectam, do nome do protagonista a esporos, a pessoas sendo controladas, ao cérebro sendo tomado, caçador, então tem muita coisa legal, né? E eu acho interessante que talvez a maneira de vencer o labirinto de Hunter x Hunter sem ativar a arma botânica pode ser através de jogos, né? Tal qual o conto onde Brion era um campeão de jogos. Agora, falando sobre o poder e a capacidade de Brion, esse aqui é a parte que já me tirou o sono com pesadelo. Por quê? Pelo que vimos e escutamos sobre Brion, parece uma esfera, né, em um corpo humano, mas sabemos que é uma arma botânica e também é baseada em plantas. E se analisarmos os estudos das calamidades e os corpos ali apresentados, esse aqui é possivelmente uma vítima de Brion. Um corpo de uma pessoa com a cabeça faltando e parece que algo explodiu da sua barriga. O que aconteceu aqui com essa vítima? Brion, a arma botânica, muito possivelmente deve se comportar como um dente de leão. E uma vez que vê intrusos e é acionada,
explode em numerosas sementes que são transportadas pelo ar e podem ser ligadas a intrusos ao mínimo toque ou mesmo respirando isso. E qualquer pessoa atingida por esse ataque é infectada. Sua cabeça é tomada pelos poros e é substituída por outra Brionne que vai gerar sementes dentro da sua barriga e explodir após se alimentarem do seu organismo e do seu NEM. E com isso, novos poros voam pelos ares, infectando os próximos alvos. Notem, galera, que ao que parece não existe como lutar, como vencer um Brionne pela força, pela técnica de NEM. A única maneira de superar Brionne é evitar o acionamento da arma botânica. E para piorar, como nesse conto que pode ser a origem, tínhamos o controle cerebral, Brionne pode ganhar algum tipo de nível de consciência ao tomar o corpo de alguém. Dado que Nanika, inclusive, é uma AI e é catalogada como uma especialista de nível extremo, Brionne pode ser uma arma com gatilhos que pode ter sido feito a partir de NEM antigo pelo povo das ruínas, ou ter algum nível de senciência e com isso também usar o NEM em níveis que nunca vamos entender completamente. E de qualquer forma, o que eu acho bem interessante aqui também sobre o Brionne é que a expedição de Jim Freaks pode acabar indo para esse lugar porque, lembrem, o Jim é um caçador de ruínas. E podemos, quem sabe, ver o que o labirinto guarda nas suas profundezas e o real e aterrador poder de Brionne, a arma botânica. O visual de Brionne é de arrepiar. Eu falei aqui, me arrepiei. Olha, me arrepiei mesmo. É de arrepiar, né? Você olha e fala, dá medo esse negócio. Ele é assustador. Quando você olha para os corpos, cara, só sobra ali o conezinho do pescoço, forma o que parece um dente de leão, talvez sementes explodam da sua cabeça, talvez raízes cresçam. É simplesmente insano. Talvez o próprio Brionne nem tenha sido revelado e está ali gerando aquele dente de leão que vai infectar outras pessoas e acaba saindo do estômago da pessoa, talvez sendo uma mandrágora ou algo que desconhecemos completamente. Talvez o obelisco carregue milhares de Brionnes e o dente de leão seja apenas um dos acionamentos. Eu acho que para vencer tem que ser no sistema de jogos. E lembra, o Togashi gosta de jogos, só vê Grid Island, ele está sempre trazendo bastante desse conceito de sacadas e saídas inteligentes e não envolvendo somente lutas. No Continente Escuro, esquece, não tem como vencer Brionne na força. É a mesma coisa de tentar lutar contra Zobai, a doença da imortalidade. Como é que você vai lutar? Não existe contramedida. E é por isso que o NEM lá exige outros tipos de uso e inteligência suprema para se conseguir sobreviver. E se o Jim for, eu acho que ele consegue passar pelas ruínas, jogar o jogo de Brionne e não acionar os mecanismos dessa arma. Alguém vai pisar, eu tenho certeza, mas não vai ser o Jim, não. E você, qual a sua calamidade favorita? É Brionne? Você acha que os poderes é isso mesmo? Um dente de leão que pode infestar a humanidade inteira e acabar com ela rapidamente? Inclusive eu acho que quando infestado deve crescer numa velocidade suprema e rápida e já explodir para outra coisa. Não demora o processo não. Deve ser insano, né? Assustador, essa é a palavra que define o guardião das ruínas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, tá bom? Até o próximo. Valeu por assistirem. Fui.